É hora de falarmos sobre Joy Boy, claro, vocês viram aí na thumb e no título, mas é hora de falarmos também sobre Yamato e as possíveis respostas que o Diário de Oden pode trazer nessa jornada de reunir os 4 Road Poneglyphs e, consequentemente, achar Raftail. Vamos falar disso e vamos falar daquele grande personagem, Caribou! Onde é que ele está no meio dessa guerra? Ficou em um ano? Foi para Onigashima? Se o Kaido tem o as da sua manga, os aliados também terão o as de suas mangas, o Caribou. Vamos falar disso e muito mais agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter também, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais o quê? One Piece! E se tu quiser mangá de One Piece barato, perde tempo não, acessa o link aí na descrição para vocês conferirem os descontos da Amazon que eu tô sempre selecionando para vocês. João Pedro mandou aqui: capitão, notei que os chifres de Yamato se parecem muito com os de Black Maria, brancos perto da base e negros mais para as pontas. Isso pode indicar que a Tobiropo é da mesma raça de Kaido? Além disso, Black Maria poderia ser a mãe de Yamato? Uma pergunta simples do João Pedro, perguntas, né? Mas que me faz pensar em pontos complexos para responder. Não é viagem pensar numa relação entre Black Maria e Kaido. Relações sexuais devem acontecer entre os dois. Sei que o One Piece é mirado no público infanto-juvenil, shonen, mas o Oda aqui e ali, sutilmente, ele coloca umas temáticas adultas, então não é estranho a gente imaginar que o Kaido possa ter relações com a Black Maria. No SBS, a seção de perguntas e respostas dos volumes encadernados de One Piece, o Oda já explicou de uma maneira sutil também que a Viola, na época Violet, entrou naquela chamada Síndrome de Estocolmo com o Doflamingo, em que ela era a capturada e se apaixonou por quem estava a capturando, né? No caso, ela não estava presa, mas ela estava inserida no bando de Doflamingo, num cenário bizarro e, meu Deus, eles já devem ter tido relações, a chamada Síndrome de Estocolmo, né? Doideira o Oda trabalhar esse tema. E acredito que uma relação sexual entre Kaido e Black Maria é muito mais leve do que isso, então pode rolar. Ao ponto da gente poder imaginar que de repente Yamato é filho de Black Maria. Mas eu não posso dizer com certeza. O Oda precisaria afirmar isso, né? Pra gente eu deixar um pouco mais claro. Mas pode ser. Por conta dos chifres, talvez. Tu falou muito das cores, da textura do chifre, né? A gente precisa ver o esquema de cores no anime ou em alguma imagem colorida do Oda. No anime, tudo bem, porque aqui temos a aplicação de nanquim. Então, beleza, pode ser uma variação do chifre e tal. E uma outra coisa, eu não sei se a gente pode determinar que Black Maria é da mesma raça de Kaido ou qualquer outro Tobiropo. Porque os chifres podem estar sendo usados como adornos. Sabe, um diadema com chifre. O Dellinger, um dos oficiais do bando do Doflamingo, ele tinha um chapéu com chifres, mas ele não tinha chifre quando tirava o chapéu. Então a gente precisa primeiro descobrir se no caso da Black Maria são adornos ou são chifres de verdade. Por conta do tamanho dela, eu acho que podem ser chifres de verdade. No caso da Ult, do Page One, aí já podem ser adornos pela admiração que eles têm para com Kaido. Nando Lopes, salve capitão, acredita que o bando do Barba Negra possua não só a capacidade de retirar as Akuma no Mi dos usuários, mas também a habilidade de colocar as frutas em objetos? Cara, essa pergunta é muito interessante porque ela me faz ver um dos últimos passos da escalada de shonen de porrada de One Piece referente a um conceito específico de One Piece que são as Akuma no Mi. Por exemplo, se temos o conceito de Akuma no Mi, eu acredito muito que um grande desafio seria você enfrentar um usuário com múltiplas habilidades. Ou que isso já vem acontecendo mais ou menos, por exemplo, a Brulé, ela não tem múltiplas habilidades, ela tem a Mira Mira no Mi, a fruta do espelho, mas ela cria uma dimensão de bolso, tipo o Blueno,
o Blueno da CP9 tem um fruto específico para uma dimensão de bolso, a Doa Doa no Mi. A Brulé consegue criar o mundo dos espelhos e ela também consegue tanger os poderes do Mr. Two Bone Clay, Bentham, que é o de se clonar não, é um termo errado, se disfarçar sob a identidade quase exata daquela pessoa, no caso da Brulé, é espelhado. Então, vamos lá para o Barba Negra. É um cara que já sabe como roubar frutos. Isso já gera uns degraus aí, né? A gente já sobe uns degraus na escalada do shonen de porrada, porque ele está conseguindo roubar e distribuir pelos membros do seu bando, sendo que ele consegue mais de um poder. Será que ele consegue mais? E aí a tua pergunta é específica sobre o uso de Akuma no Mi em objetos. Sim, e tem um tanto de pessoas que acreditam que o Barba Negra pode ter colocado a Akuma no Mi até nos anéis dele, e ele tem mais poderes ainda. Talvez o terremoto tenha sido colocado até num dos anéis, e por isso que ele tem duas Akuma no Mi. Mas eu acho que ele tem duas Akuma no Mi no próprio corpo mesmo, por conta do seu corpo ser diferente. Ele não dorme, né? Ele tem um terço a mais do dia para ele. E tem um outro ponto também. Eu tô achando que o bando do Barba Negra, ele consegue, no caso específico, né, o Barba Negra ele tem informação de como clonar a Akuma no Mi. Então, por exemplo, eu acredito que o Absalom morreu, mas vai que ele conseguiu ali toda a estrutura científica de conseguir clonar a Akuma no Mi, que nem o Vegapunk fez. Tipo, a Smile que o Vegapunk cria, talvez a gente nem possa chamar de Smile só. A Smile, no caso, Smile a gente sabe que é o fruto defeituoso que vem a partir das pesquisas do Caesar Clown, que não chega aos pés do Vegapunk. Mas o Vegapunk, pô, ele criou um dragãozinho ali. O Momonosuke, ele não tem uma Akuma no Mi, uma Smile no caso, que ele cria um dragão no seu braço. Ele vira o dragão. Por mais que quando ele espirre ou fique nervoso, ele vire dragão, né? Tem umas condiçõezinhas aí. Mas o Vegapunk, ou ele tá se aproximando muito das Akuma no Mi reais, ou ele já se aproximou, e talvez o Barba Negra possa ter acesso a isso. Então, no caso do Absalom, será que ele morreu mesmo? Ou o Barba Negra conseguiu clonar a Suksuki no Mi? Se sim, como? Vários métodos de como funciona a Akuma no Mi precisam ser explicados, né? Por exemplo, quando o usuário morre, o que se dá para a Akuma no Mi parar em outro fruto? Eu acho que quando a gente conhecer o Vegapunk, muito disso vai ser explicado e talvez a gente entenda a problemática que é a evolução do bando do Barba Negra sob esse espectro das Akuma no Mi. Porque sim, o cara tá conseguindo roubar a Akuma no Mi do corpo de usuário, ele provavelmente tá conseguindo colocar a Akuma no Mi em objeto e de repente também eu acredito que é uma possibilidade dele tá conseguindo clonar poderes. Rony Oliveira mandou aqui, ó, fala capetão, qual você acha que será o papel de Karibou nesse arco? Ele foi secretamente para Onigashima ou ficou em um ano? Se ficou, será que ele vai se esgueirar até o castelo do Shogun para furtar algo valioso? Ou vai arrumar encrenca com o Tengu e Otama? Tengu, tu diz o Tenguyama, né? E a Otama seria engraçado. Seria aquelas partes de filme de Star Wars do tipo, tá rolando pandemônio no filme, mas tem as partes do R2-D2 e C3PO. Tá ligado? Se você vê, né, Star Wars, One Piece, eles têm uns climinha meio parecidos, assim. Na aventura, né? E aí, olha, eu acho que seria meio anticlímax você tá numa crescente da guerra e ter em paralelo o Karibou enfrentando o Hitetsu e o Otama. Acho que de repente a gente pode ver a resolução do Karibou no final, pós-guerra, né? Que nem foi no final da Ilha dos Homens Peixe. Cadê o Karibou? Foi lá tentar capturar Shirahoshi, levou uma porrada dos Mugiwaras, depois levou um socão do Peckons. Então, o Karibou, ele pode ter feito a parte dele. Acho que ele não quer muito se envolver nisso tudo aí. Eu acho que ele é tão oportunista quanto um Barba Negra. De repente ele só tá esperando o resultado da guerra pra saber se ele foge de Wano, se ele quiser fugir, como é que ele vai fugir. Tá ligado? Que os mares são revoltos. Se a aliança perder a guerra, o Wano, isso significaria que o Wano não se abriria pro mundo. Então, Karibou salve se fufu. Mas eu acredito que os piratas vão vencer. A gente fez um vídeo aqui sobre a nova era com a queda dos Yonkous e, consequentemente, isso geraria a queda da pirataria de uma maneira geral, porque a velha guarda
sairia de cena, né? Perderia muito da sua influência. Então eu acredito que os aliados ganham, e aí o Karibou pode roubar tanto os tesouros de Onigashima quanto os tesouros do Shogun, né? Do castelo do Shogun, Poneglyph de repente. Mas o que é que ele faria com isso? O Karibou, ele comprou muito uma luta revolucionária numa das ilhas preferidas do Kaido, então é meio incógnito o que ele vai fazer. Se ele for roubar um tesouro no pós-guerra, seria meio repetitivo relacionado ao que aconteceu na Ilha dos Homens-Peixe. Então eu acho que ele ainda vai chegar aí na Guerra de Wano. Agora, se ele chega, vai ser algo meio forçado, né? Tipo, ele ajudou ali o Raizou, tava lá em Odon, então a gente precisa pensar... Para a gente desenvolver esse raciocínio sobre o Karibou, a gente precisa pensar em como seria uma relação 1 para 1 entre ele, o Karibou, sempre ele, e o vovô Ryou, que estava lá em Odon, sempre personagens de Odon. Raizou, Kikunojo, Kawamatsu, Luffy, para saber se algum desses personagens poderia trazer o Karibou para a ilha. E aí o que é que ele poderia fazer? Será que ele poderia se unir em algum tag com alguém? Nossa, galera, será que ele poderia colocar o Shogun Orochi dentro do pântano pra, no final de tudo, ele cuspir o Shogun Orochi no pós-guerra, todo mundo olhando pra Orochi assim, fazendo um círculo? Luiz Fernando, salve capitão, acredita que Joy Boy possa ter vindo da Lua junto com o povo de Shandora na Arca Maxim? Podendo ele, no passado, ter construído a mesma ou até a Noah? Cara, eu gosto muito desse pensamento do Joy Boy ter vindo da Lua. Realmente tem umas ruínas lá, e eu não acho que essas ruínas sejam alguma gag relacionada aos piratas espaciais, aquele povo que tá lá na Lua interagindo com o Enel. Interagindo com o Enel não, né? Tomando porrada do Enel. Então, de repente, o Joy Boy veio da Lua, sim. A gente vê que, por conta dos autômatos, isso pode se ligar muito naqueles pensamentos e teorias que a gente tem de que o Joy Boy e o povo antigo, eles eram muito evoluídos, e de repente, vindo da Lua, eles fundaram o reino antigo. E aí, na última Reverie, a gente começou a falar sobre a terraformação, né, do mundo de One Piece durante o século perdido. A gente chegou num ponto em que o reino antigo deve ter sido derrotado no comecinho assim do século perdido. E aí, com o avançar das décadas dentro do século perdido, sei lá, a Terra formou o planeta e temos a Red Line aí, de repente, né? Isso eu já tô passando para outros horizontes, né? A tua ideia. Mas eu acho legal, e de repente, o King veio da Lua também, é uma raça ancestral, né? Tipo, temos aí a galera lá de Skypiea, tem um povo com asas. Mas o King tem as asas muito maiores porque ele é um povo do céu ancestral. Talvez o Joy Boy também tenha tido asas de repente. E é por isso que a Big Mom tá interessada no King. Vai que é por aí. Mas eu gosto dessa ideia. Joy Boy veio da Lua pra Terra, fundou o reino antigo, eventualmente foi derrotado, deixou o chapéu de palha dele ali, a fita do chapéu de palha pode ser a Red Line, o chapéu de palha ser um mapa. Faltam mapas, né, na história de One Piece. Eu fico pensando se de repente o chapéu de palha é um mapa. Samuel Moura, fala Matheus e curadoria, tudo bem? Depois do capítulo 984 sabemos que Yamato leu o diário de Oden. Você acha que ele sabe onde está o último Road Poneglyph e como chegar em Rafts Tail? Como Oden escrevia tudo em seu diário, eu acredito que teria essas informações. Acredito também que Yamato vai se juntar ao bando dos Mugiwaras e realizar o mesmo papel que Oden no bando de Roger. O que você acha? Samuel, eu já digo que eu acredito muito que Yamato pode se juntar aos Mugiwaras. Eu venho falando isso, eu acredito muito que ele pode ter aquele papel que o Oden teve nos bandos de Barba Branca e principalmente Roger. E é interessante tu ter falado do diário de Oden, porque ontem a gente estava gravando a segunda Reverie. Eu ainda vou editar e vai chegar para vocês prontinha na próxima quarta-feira. E um dos pensamentos que a gente debateu é que, no pós-guerra, com certeza, o pós-guerra de Wano, com certeza vai ter um momento em que os Mugiwaras vão se deparar com a seguinte informação. Caramba, temos 3 Road Poneglyphs. De Zou, Big Mom, agora Kaido. Onde está o quarto?
E aí tem que ter um personagem que gere um evento que desdobre o cenário posterior de One Piece. Pra onde a gente vai agora na jornada? Esse personagem que vai dizer, pô, eu acho que eu sei onde tá, é Yamato. Porque lendo o Diário de Oden, com tudo aí que tu falou, o Oden deve ter anotado muita coisa das suas aventuras e pode ter dicas, não a localização específica, mas pode ter dicas de onde tá o quarto e último Road Poneglyph. E aí Yamato vai pro bando com o Diário de Oden. Não confundir a presença de Yamato e as informações do Diário de Oden com spoilers pro Luffy. Vocês lembram que no Café da Chaki, em Sabaody, o Rayleigh se ofereceu para contar como chegar em Raftail, o que é o One Piece, e o Sop ficou curioso e o Luffy disse, cala a boca, Sop. Se o Rayleigh conta, acabou Mugiwara, bando dispensado, que eu não quero viver uma jornada sem graça dessa. Eu quero descobrir por mim mesmo. Aí você poderia pensar que o Luffy não iria querer saber das informações do diário. Mas galera, talvez nesse caso o Luffy possa querer saber. Por quê? O Luffy, ele não quis saber ali porque era um spoiler de alguém muito superior que chegou lá. Beleza, o Oden também chegou lá. Só que essas anotações terem ido parar nas mãos de Yamato e o Luffy ter conquistado Yamato por conta do seu carisma, caramba, faz mais parte da essência do Luffy, essas conquistas, do que uma informação que veio de graça. Vocês conseguem separar? Então talvez o Luffy se interesse pelo conteúdo. Pô, diz aí pra gente, então, se não é a localização específica, se é uma dica, diz pra gente então. Então eu acho que Yamato, além de entrar no bando, vai fazer esse papel de guiar a jornada dos Mugiwaras para as próximas ilhas. Confere o Apoia-se do Oblu na descrição e as recompensas. Considere me ajudar para que o Oblu possa continuar sempre com essa qualidade, sempre firme e forte. E diz tu, que achou? Joy Boy vindo da Lua é um negócio que é bem interessante da gente discutir, assim como todos os outros questionamentos. Yamato com o Diário de Oden sendo responsável pelo futuro da jornada dos Mugiwaras. Caribou também, a gente se liga muito, né? A gente olha lá pra cima, Shanks, Yamato, Oden, e esquece de olhar pra baixo e ver o Caribou, né? Que tá por ali. É um coringa aí, né? Pode trazer alguma surpresa também. Quero ver a opinião de vocês sobre aquelas ideias do Barba Negra também, ter clonagem de frutos, frutos em objetos. Detona aí nos comentários e até a próxima!